Meus amigos, que terça-feira maravilhosa aí pro vascaíno, né, cara? Cheio de orgulho para vestir o manto do Vascão depois de uma vitória maravilhosa frente ao nosso freguesaço Série C Fluminense. Com certeza aí o Vasco finalmente dando orgulho ao torcedor, dando esperança de que finalmente vamos poder voltar a sonhar com a possibilidade de título e a possibilidade real de conquistar o título da Copa do Brasil. O jogo de ontem acho que deixou bem claro para o torcedor vascaíno que o Vasco é o favorito nas semifinais diante do Fluminense, é mais time do que o Fluminense, e a tendência é que termine o Campeonato Brasileiro na frente do Fluminense também, né? Porque o Vasco tem condições de fazer um belíssimo campeonato pelo que vem apresentando, pelo encaixe do time do Vasco, e o trabalho do Fernando Diniz tem que ser elogiado, e o Vasco já está pensando já nas próximas temporadas e já busca a renovação contratual com o Diniz. Vamos falar disso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também do Vasco tentando resolver a situação da SAF, e já temos uma informação muito importante e pode estar muito perto aí de acontecer um acordo entre Vasco e a CAP para que seja vendida a nossa SAF para a Crefisa. Vamos falar também aqui da situação do Ryan, time da Inglaterra mandou olheiros no jogo de ontem para analisar o jogador e com certeza saíram de lá totalmente felizes. Vamos explicar muita coisa, falar do Edmar Lopes, porque esse cara tem que ser elogiado sempre. O cara que é na dele, pouco é falado, pouco busca holofotes, mas ele é um cara absurdo o que ele fez nessa última janela. Muita coisa para a gente falar agora, planejamento também para o próximo ano, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Falta aí um pouco menos de 200 inscritos para a gente chegar a 226 mil inscritos aí no canal. Se inscreve aí se você não está inscrito, compartilha com seus amigos para ajudar a gente a atingir essa marca importante e a gente continua com aquela meta de até o dia 31 de dezembro, quem sabe até a virada do ano a gente não possa chegar a 230 mil inscritos aqui no nosso canal, se não chegar pelo menos o mais perto possível, né? Muito obrigado aí quem está se inscrevendo no nosso canal, hypando também nossos vídeos. Muito obrigado aí quem está ajudando o nosso crescimento a cada dia. Bom, pessoal, na oitava colocação com 39 pontos, o Vasco conseguiu aí ganhar uma casinha a mais dentro do Campeonato Brasileiro aí na classificação após vencer ontem o Fluminense. O Vasco ultrapassou o São Paulo na tabela e está nessa posição lutando pelo G6. Vale ressaltar que amanhã vamos ter um jogo muito importante para o Vasco, só que não com o Vasco em campo, e sim o Bahia. Hoje o Bahia é o primeiro time dentro do G6 ali na sexta colocação com 46 pontos. O Vasco tem que secar muito o Bahia e torcer demais para o Internacional vencer o Bahia. Apesar do jogo ser lá na Bahia mesmo, lá em Salvador, vamos torcer para que o Internacional pelo menos arranque pontos, né? Se não conseguir a vitória, pelo menos o empate já pode ajudar o Vasco de alguma forma, mas o ideal é a derrota do Bahia, que tem um jogo a menos em relação ao Vasco, e também o Fluminense tem um jogo a menos em relação ao Vasco. O Botafogo, que é um outro time que está dentro de G6, não tem nenhum jogo a menos, tem o mesmo número de jogos do Vasco. Se o Vasco tivesse um jogo a menos aí seria ótimo, né, cara? Que saudade quando o Vasco tinha 2 jogos a menos. Já pensou se o Vasco chegasse numa condição de 8º lugar com 2 jogos a menos? E com certeza aí seria excelente pra gente. O Vasco claramente iria pra pré-Libertadores, já estava garantido, na minha opinião, mano. Porque se tivesse 2 jogos a menos, o Vasco já estava garantido na pré-Libertadores, pelo que o Vasco vem apresentando em campo. É absurdo o aproveitamento do Vasco nesses últimos jogos aí. Finalmente, o trabalho do Fernando Diniz vem colhendo os frutos aí que ele plantou lá atrás, né? Desde que chegou ao Vasco. Passou por cima de críticas, passou por cima de um fraquíssimo desempenho inicial, onde ele não conseguia ter aproximadamente nem 30% de aproveitamento no Vasco. No mês de setembro, o Vasco chegou a estar desde o mês de maio sem vencer em São Januário. Olha só o que passou essa fase aí do Vasco aí com a chegada do Diniz. E depois ele começou a trabalhar. É verdade, tivemos bons momentos ali onde o Vasco teve tempo para trabalhar. Teve a pausa do Mundial, teve algumas pausas para a data FIFA, onde o Vasco conseguiu corrigir alguns erros, e certamente isso foi determinante também para que o Vasco voltasse aí bem e voltasse a jogar e ganhar jogos. Porque o Vasco jogava bem, conseguia ter o maior número de finalizações do que o adversário, era dominante, mas empatava ou perdia seus jogos, né? Aquele jogo contra o Ceará, acho que ali foi a virada de chave do Vasco. O Vasco estava ganhando o jogo até o último minuto e acabou cedendo um empate com um jogador a menos, né, cara? O Ceará estava com um jogador a menos e o Ceará buscou empate em São Januário.
Ali, acho que a história do Vasco começou a mudar depois daquele jogo. Depois dali, o Vasco começou a engrenar, emplacou uma série de jogos muito importantes, vitórias importantes. É verdade, teve o Palmeiras, a derrota, que não foi assim uma derrota fácil de digerir diante do Palmeiras, onde a gente tomou 3 gols em 23 minutos. Ali ficou difícil, né? O torcedor naquela época tinha expectativa que o Vasco finalmente poderia competir contra o Palmeiras, mas veio o tombo, né? O Vasco não conseguiu fazer nada e acabou sendo amassado pelo Palmeiras, só que nem por isso o Vasco se deixou abalar. Começou a empilhar boas vitórias e, consequentemente, chegou nesse clássico contra o Fluminense como favorito e impôs o seu favoritismo dentro de campo e venceu por 2-0 ontem, com um show do garoto Ryan, com um show da nossa defesa. Coutinho, disparado, na minha opinião, merecia ter ganhado ontem o prêmio de melhor jogador em campo, cara. Eu acho que o Ryan também é um jogador que fez muito, fez o C, fez gol, mas o Coutinho jogou mais, cara. O Coutinho, cara, desfilou em campo ontem, mano. É impressionante. Quando você assiste friamente o jogo, cara, uma análise fria, meu amigo. Você assiste friamente o jogo, você vê que o Coutinho, cara, ele foi um maestro dentro de campo. Literalmente, parecia que ele estava digerindo uma orquestra, meu amigo. A orquestra sinfônica dentro de campo. Ele foi absurdo, absurdo dentro de campo. É impressionante um jogador desse nível está vestindo a camisa do Vasco, está no futebol brasileiro e é uma pena para nossa seleção que não conta com um jogador desse, né? Aparentemente, nosso treinador lá da seleção, o italiano Ancelotti, não confia tanto assim no Felipe Coutinho, né? Já poderia ter chamado ele nessa última convocação, mas ele preferiu apostar no garoto Paquebete, né? Mas é assim que acontece, né, mano? Infelizmente é assim que é o futebol. Mas quem perde é a seleção e quem ganha é o Vasco. Com um jogador em alto nível, jogando demais, com o Diniz incentivando ele. O cara tá jogando de zagueiro, iniciando jogadas como zagueiro, buscando a bola no pé do Léo Jardim, joga como volante, joga como segundo volante, como 10, como 9, e com certeza o Coutinho está fazendo funções que ele nunca fez na sua carreira, e até outro dia ele até confirmou que o Diniz é um dos maiores treinadores com que ele já trabalhou. O Coutinho foi resgatado pelo Diniz, cara, é impressionante como o futebol do Coutinho cresceu desde a chegada do Fernando Diniz. O cara melhorou fisicamente, a gente até falou isso no nosso pós-jogo ontem, o cara melhorou demais fisicamente, é absurdo o que o Coutinho está fazendo em campo, mesmo com 33 anos. Você pega o recorte, a fase do Coutinho no ano passado, quando ele veio para o Vasco, até a saída do Fábio Carille nesse ano. Cara, o Coutinho estava se encaminhando para o fim da carreira. Você assistia os jogos do Vasco, você até certo ponto tinha pena, mano, porque o Coutinho não fazia nada. Ele não fazia absolutamente nada dentro de campo. Tentava ali, uma hora ou outra, demonstrar qualidade técnica, mas era muito pouco pela expectativa do torcedor em cima desse jogador. Quando ele voltou para o Vasco, o torcedor esperava que ver esse Coutinho que a gente está vendo hoje. Mas demorou muito aí para o jogador começar a jogar bem e a chegada do Diniz foi fundamental para que o Coutinho virasse o que a gente está vendo hoje. Ele já era isso, né? Para que retomasse, digamos assim, retomasse o que ele já mostrou na sua carreira com esse trabalho belíssimo que vem sendo desenvolvido pelo Fernando Diniz, resgatando a qualidade técnica, tática e física do Felipe Coutinho. O jogador é absurdo dentro de campo, cara. Ontem ele acabou com o Canóbio, cara. Fiquei com pena do Canóbio. O Canóbio acho que foi o jogador mais humilhado que eu já vi nesse clássico entre Vasco e Fluminense. Certamente o jogador não dormiu tranquilo, porque ele foi humilhado realmente pelo Felipe Coutinho. E com certeza a gente torce muito para que o Coutinho continue jogando bem dessa forma, gerindo o time do Vasco, mandando ali no meio campo, solto, né? Tá jogando solto, né? É um jogador que vai ser muito importante para o Vasco nessa reta final de Brasileirão, para a conquista da pré-Libertadores via Brasileirão e quem sabe com o título da Copa do Brasil. Também, além dele, o Barros, que iniciou não tão bem assim no jogo, começou falhando, depois aquela falha dele, a bola sobrou pro Cano, o Léo Jardim monstruoso, salvou o Vasco ali, com certeza. O Barros conseguiu se reencontrar depois dessas algumas falhas ali no primeiro tempo e foi um leão no segundo tempo. Jogou demais, jogou muita bola. Ontem eu vi muita gente criticando o Tietê, a atuação do Tietê, mas eu gostei, cara. Eu achei o Tietê que complementou bem ali o Barros no meio campo. Com certeza eu acho que o Tietê é um jogador que pode ser mais importante do que o Hugo Moura, por exemplo. Eu acho que a dupla de volantes, minha dupla de volantes no Vasco é Tietê e Barros. Acho que eu não me mexeria, não colocaria o Hugo Moura de volta nesse time do Vasco aí, porque a qualquer momento ele pode fazer o que ele fez contra o Fortaleza, né? Aquilo ali é um desequilíbrio total dentro de um jogo, cara. Porque o jogador não pode entrar daquela maneira displicente, uma falta infantil e comprometer o time, né? Se não fosse o garoto Ryan e o DVD que fizeram os gols do Vasco,
e também, claro, o desempenho da defesa e do Barros, que se triplicou dentro de campo, o Vasco teria perdido o jogo, teria empatado e perderia pontos preciosíssimos naquele jogo diante do Fortaleza. Um vacilo, infantilidade de um jogador que estava despreparado para aquele momento, não estava concentrado, poderia pôr tudo a perder e hoje o Vasco teria 3 pontos a menos, talvez, aí na tabela. Menos G6 estando a 10 pontos, né? Mas, graças a Deus, o Vasco conseguiu jogar bem, conseguiu vencer aquele jogo e nessa partida contra o Fluminense passou ileso. Gostei muito do sistema defensivo do Vasco, mais uma vez, e com certeza tem que ser elogiado, e muito mesmo, o Admar Lopes. Cara, a janela que o Vasco fez foi absurda. Esses 3 jogadores titulares do Vasco foram contratados, Robert Renan, Cuesta e Andrés Gomes. Esses caras mudaram o nível do Vasco. Não gosto de falar a palavra patamar, porque isso é coisa de mulambo. Mudaram o nível técnico do time do Vasco, mudaram o nível do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, mano, essas contratações foram contratações de um especialista na função como diretor esportivo, diretor executivo de futebol. Porque ele foi criativo ao trazer esses 3 jogadores sem dinheiro. O Vasco não tinha dinheiro para contratar Andrés Gomes, Carlos Cuesta e Robert Renan. Mas ele, com 10 conto no bolso, chegou lá, bateu na porta do Zenit. Cara, eu tenho interesse aí no Robert Renan. Tem como fazer algum negócio aí? O jogador aí tem desejo de voltar ao Brasil também, é vascaíno. Dá uma facilitada aí, um empréstimozinho, talvez com opção de compra. Será que vocês topam? O Zenit pensou e topou. Fez negócio com o Robert Renan. Depois veio o garoto Andrés Gomes, estava no Rennes da França, tinha se destacado demais na MLS. Foi para a França buscando um lugar ao sol, tentando jogar na seleção colombiana, mas lá ele era reserva. Admar Lopes, com um bom francês que ele sabe falar, de ter trabalhado por anos lá no Lille da França, trabalhado no Bordeaux da França, chegou lá no Rennes e falou, cara, eu tenho interesse aí no Andrés Gomes, jogador aí interessante, pode se encaixar bem aqui no time do Vasco, vocês estão utilizando pouco o Andrés Gomes. E ele teve a primeira resposta de que o Rennes só aceitava vender o jogador. E ele tentou negociar, conseguiu fechar um contrato de empréstimo com obrigação de compra de cerca de 30 milhões de reais para contratar o jogador no meio do ano que vem. Ele conseguiu mais tempo para o Vasco arrumar 30 milhões para comprar o Andrés Gomes. E, com certeza, conseguiu fazer com que o Vasco vencesse a concorrência do Rayo Vallecano, que era um outro time que tinha interesse no jogador lá no futebol espanhol. O jogador, no primeiro momento, dava preferência para seguir na Europa, mas as negociações do Admar Lopes fizeram talvez com que o Andrés Gomes mudasse totalmente de ideia, né? E veio para o Vasco, está sendo importante, conquistou a titularidade. E o Carlos Cuesta, que na minha opinião foi a negociação mais complexa do Vasco, foi extremamente importante a figura do Admar Lopes, que não desistiu do jogador, hein? Não desistiu. O Carlos Cuesta, para quem não lembra, estava fechado com o Spartak Moscou da Rússia. Ele chegou a viajar para a Rússia, só que nos últimos momentos não houve um acordo entre Spartak e Galatasaray, que é o clube que detém os direitos do Carlos Cuesta. E o Vasco vendo isso, cara, é minha chance. O Admar Lopes foi igual uma raposa de encontro ao galinheiro. Chegou lá, cara, eu quero contratar o Cuesta agora. A janela tem 2 dias para fechar, eu quero o Cuesta agora. Chegou lá, conseguiu fazer o acordo com o Galatasaray, nos moldes que o Galatasaray queria. Pagou o empréstimo do jogador, uma quantia lá, para o Galatasaray liberar o jogador por 1 ano e meio ao Vasco por empréstimo, e o Vasco ainda tem a opção de compra desse jogador maravilhoso. O Carlos Cuesta, na mesma hora, quis fazer negócio com o Vasco, porque ele não queria continuar lá no Galatasaray, tinha o desejo de continuar na Europa, mas a única proposta que ele teve foi do Spartak Moscou, não teve negócio. Ele viu uma condição importante de vir jogar no Vasco, senão ele poderia perder muito espaço realmente no Galatasaray e até mesmo ficar sem ser relacionado para jogos, porque ele fez pouquíssimos jogos no Galatasaray em 6 meses de clube. Veio para o Vasco, conseguiu a titularidade, ele viu uma ótima oportunidade, viu que o Vasco não tinha zagueiros. Cara, é pro Vasco que eu vou. O Admar Lopes apresentou um plano maravilhoso para ele, tanto para ele e para o Robert Renan, que seriam os 2 zagueiros titulares, um iria complementar o outro, e ele topou na hora, e tá aí o resultado dentro de campo, né? Com certeza, palmas para o seu Admar Lopes, além de tudo isso, além também de ter contratado Thiago Mendes, Matheus França, que estão ainda níveis abaixo desses outros atletas titulares. O Matheus França tá melhorando, isso é bom ressaltar. Mas ele foi genial ao trazer o Barros de volta para o Vasco, não teve que pagar nada para o América Mineiro, chegou lá. América, é o seguinte, vocês fizeram um negócio comigo por um jogador que tinha preferência de compra do Vasco e vocês venderam esse cara para o futebol lá do Oriente Médio sem consultar o Vasco. Era um atacante que o Vasco tinha interesse do América, que o América fez negócio lá para a Arábia Saudita. O Vasco não foi consultado, o Admar Lopes viu isso, detectou isso,
dentro das negociações e viu, cara, vou utilizar isso aqui para trazer o Barros de volta, porque senão o Vasco teria que pagar R$ 1 milhão, se eu não me engano, ao América Mineiro para trazer o Barros de volta, um jogador que era do Vasco, e o Vasco colocou essa cláusula no contrato dele, que se o Vasco quisesse a qualquer momento ter o Barros, o Vasco teria que pagar o América Mineiro, um absurdo, né? Mas o Admar Lopes tentou contornar essa burrice feita pela diretoria do Vasco, que na época o diretor executivo era o Marcelo Santana, que fez um negócio com o América Mineiro, contornou essa situação, trouxe o Barros de graça novamente para o Vasco, e o jogador é titular incontestável do meio campo. É absurdo, né? Palmas para o Admar Lopes, merece todos elogios, um profissional gabaritadíssimo, esperamos que ele não saia do Vasco. Eu espero muito que ele não saia do Vasco, porque é um cara que está trabalhando na dele, calado, não quer holofote nenhum, diferentemente de outros profissionais que passaram pelo Vasco, como Paulo Brax e principalmente Alexandre Matos. É um diretor extremamente profissional, um diretor com pensamento europeu. Não é um diretor que está visando somente dinheiro, mostrar que ele é o melhor. Ele está trabalhando na dele, humilde, trabalhando ali, fazendo o que tem que ser feito. E parece que ele se deu muito bem com a diretoria do Pedrinho, isso é muito importante. Casou muito bem a chegada do Admar Lopes com os pensamentos da diretoria do Vasco atualmente, né? Vai um exercício aí para você, vascaíno. Imagine o Admar Lopes com, por exemplo, 100 milhões no bolso para gastar, hein? Já pensou? Cara, com 100 milhões, cara, o que será que ele não faz pro Vasco, hein? O que será que ele não iria montar de elenco pro Vasco em 2026 com a chegada de uma Crefisa, né? Cara, vamos torcer para que isso aconteça no ano que vem. Mas terminando de falar do que foi o jogo ontem, do momento atual do Vasco, claramente aí o garoto Ryan é uma joia, é o jogador mais promissor do futebol brasileiro, só não enxerga quem não quer, e ainda você acorda hoje cedo, liga a televisão lá no Redação Esporte TV, tá um babaca como é aquele Jorge Rigo, um narrador horroroso, que eu não gosto desse narrador, para deixar claro, eu detesto esse narrador, acho ele fraquíssimo, não consigo enxergar tudo isso que o pessoal elogia esse Jorge Rigo. Você vê o cara falar, meu amigo, o cara falar que o Ryan tem que ser contido na hora de comemorar, que ele não pode provocar da maneira que ele está provocando. Cara, é um absurdo a mídia ficar incomodada com o Vasco. O Vasco jogou 5 Série Bs na sua história. O Vasco não ganhou um título relevante desde 2011 e os caras se incomodam com o Vasco. Os caras se incomodam com o momento atual do Vasco. Quando o Vasco dá uma melhorada, os caras ficam assim, meu amigo, sem entender o que está acontecendo. Eles ficam incomodados, cara, impressionante. Esse cara nem flamenguista é, pra você ter ideia. Ele torce, acho que torce pro Santos. Acho que é por isso que ele tem meio que uma raivinha, digamos assim, do Vasco, né? Porque, cara, é impressionante. O Ryan, mano, fez o gol, fez o que tinha que fazer, fez o C, mano. Todo mundo sabe que o Fluminense, meu amigo, jogou Série C, mano. Pô, fazer o quê, mano? Isso não é problema do Vasco, isso é problema deles. Mediocremente caíram pra Série C. Isso não é problema do Vasco. O Ryan fez o que ele tem que fazer, que é agradar a sua torcida, agradar a torcida do Vasco. O Ryan não foi lá na frente da torcida do Fluminense e fazer o C na frente da torcida do Fluminense. E detalhe, ele não fez C pro Fluminense, fez C pro Cazé, meu amigo. Aniversário do Casemiro, pô. Pô, tá de sacanagem. Cazé TV dando um banho aí na GETV, cara. Com certeza ali, mano, não tem o que falar, velho. É ridículo a postura desse narradorzinho, velho, que com certeza tá no lugar certo, né? Foi pro pior canal possível aí, que é a Globo, né? Mas, com certeza, o Ryan tem que continuar provocando, tem que continuar fazendo dele, mandando ter calma. Agora, além de mandar o adversário, manda esses jornalistas Fla-Press. Ó, calma, meu filho, calma. O pai tá aqui, com certeza, o Ryan é o pai do Fluminense. Comenta o que você acha do prognóstico do Vasco aí para os restantes de jogos aí no Campeonato Brasileiro. Vamos ter jogos importantes, Red Bull no domingo, depois São Paulo em São Januário, Botafogo no Engenhão e depois vamos jogar contra o Juventude também em São Januário. Todos esses jogos o Vasco tem condições de vencer, na minha opinião. Bom, pessoal, agora vamos falar de um assunto muito importante envolvendo o Fernando Diniz. Ele, infelizmente, será desfalque no jogo diante do Red Bull Bragantino por ter tomado o 3º cartão amarelo e está fora da beira do gramado ali contra o Red Bull Bragantino. É um desfalque muito importante, já que o Diniz motiva a rapaziada, o Diniz trabalha ali para não deixar os jogadores baixar o nível técnico durante o jogo, o nível de intensidade. Isso pode ser preocupante, mas mesmo assim o Vasco é superior ao Red Bull, que para mim vai lutar para não cair de divisão, é um time fraquíssimo. O Vasco tem condições de passar por cima do Red Bull Bragantino, mas tem essa pulga atrás da orelha aí, sem o Diniz à beira do gramado. Mas, além dessa situação, a situação principal com o Diniz hoje, segundo a ESPN, é a sua renovação contratual. O treinador que vem vivendo um ótimo momento aí no Vasco deverá receber uma valorização no seu contrato após o fim do Campeonato Brasileiro.
O atual vínculo do técnico vai até o fim de 2026 e a ESPN teria apurado que a ideia do Vasco é valorizar o atual contrato do técnico, melhorando as condições financeiras firmadas no início da parceria e propondo uma extensão. Existe uma tranquilidade nos bastidores e a certeza que o Diniz vai realmente continuar por muitos anos no Vasco e aceitar essa extensão contratual com o Vasco. Atualmente a gente não tem aqui os valores concretos de quanto o Diniz recebe mensalmente no Vasco. O que a gente sabe é que é acima de 1 milhão, tanto ele e a sua comissão técnica. E o Vasco pretende renovar esse contrato, como a gente falou, vai até o fim do ano que vem. Se o Diniz ganhar a Copa do Brasil e ainda conquistar um G6 pelo Vasco, é contrato vitalício para o homem, meu amigo. É contrato vitalício para o Diniz, porque ele vai ter feito o que nenhum treinador durante 14 anos fez pelo Vasco. O Vasco não conquista um título desde 2011. Para mim, Carioca não é título, não tem que ser comemorado. Título relevante é a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Sul-Americano e Mundial. Isso é título relevante que o Vasco tem que conquistar. E se ganhar a Copa do Brasil, além de ganhar aqueles milhões que vão servir para muita coisa no Vasco, vamos voltar à Libertadores de maneira direta e ainda conquistar um título importante para a nossa história, que é o bicampeonato da Copa do Brasil. E lógico, sem o Fernando Diniz isso não iria acontecer. Mas se acontece, meu amigo, é renovar o contrato dele, propor tudo que ele quer, apresentar um projeto esportivo ótimo para ele montar o elenco do Vasco, ou melhor, qualificar o elenco do Vasco, porque o Vasco tem que manter boa parte dessa base para a próxima temporada. Infelizmente, devemos perder o Ryan, a gente vai falar já já da situação desse jogador, mas o Vasco tem que qualificar em muito, tanto o banco de reservas e algumas peças no time titular. E aí sim, para poder jogar uma boa Libertadores, porque é sempre bom lembrar, né? O Vasco, com praticamente esse mesmo elenco, não conseguiu se sustentar na Sul-Americana. Caiu feio para o Independiente Del Valle, é verdade. Não tínhamos um bom trabalho ainda do Diniz. Tinha acabado de chegar o Vasco, não tinha conseguido ali implementar o dinizismo ainda no Vasco. E com certeza o Vasco acabou perdendo de maneira até certo ponto vexatória para o Independiente Del Valle e não conseguiu competir na Sul-Americana, que é, digamos assim, a segunda divisão na América do Sul, né? De Copas aí na América do Sul. E com certeza a gente espera que, se for para a Libertadores, o Diniz consiga montar um bom elenco aí, juntamente com a diretoria do Vasco, com a Edmar Lopes, que a gente falou, e trazer ótimos jogadores para qualificar o banco de reservas. Mas a renovação dele, caso ele conquiste títulos, tem que acontecer e o Vasco com certeza já está preparando esse terreno para que o Diniz fique no clube por muitos anos, né? Comenta aí se você acha interessante essa renovação contratual do Diniz com o Vasco. E já que a gente falou da situação do Ryan, ontem, segundo o canal Na Torcida Vascaína, 2 representantes do Arsenal estiveram no Maracanã acompanhando o Ryan e observando o jogador. O jogador que já teve olheiros na partida diante do Cruzeiro. Tottenham e Barcelona mandaram pessoas para assistirem o jogador nesse jogo, inclusive representantes do Tottenham perguntaram até os representantes da CBF que estavam naquele momento assistindo o jogo se tinha alguma oportunidade do Ryan ser convocado e do porquê que ele não era convocado para a seleção. E o Tottenham demonstrou um forte interesse, Barcelona também, e agora surge o Arsenal, mais um gigante europeu, querendo contratar o Ryan, que para mim seria um caminho ótimo para o Ryan, jogar uma Premier League, jogar nos grandes clubes lá da Premier League, um clube que está se reestruturando aí também, está conseguindo ter grandes resultados, e certamente o Ryan se encaixa muito no estilo de jogo da Premier League. Ele é um jogador que tem velocidade, é forte, tem drible, tem força, é decisivo, porque a Premier League exige que os jogadores sejam decisivos, e ele pode se encaixar muito bem no esquema lá do Arsenal, né? O Arsenal contratou o Gyökeres para ser meio que o centroavante, só que ele não está vivendo a grande fase. Na ponta direita tem o Saka, que é um jogador de seleção inglesa, um jogador extra classe, mas o Ryan pode totalmente se encaixar muito bem no esquema ali do Arteta, caso ele seja vendido para o Arsenal. O Arsenal é um time que tem dinheiro, pode investir pesadíssimo no Ryan, pagar, por exemplo, a multa de 50 milhões. Eles investiram algo em torno de 55 milhões no fraquíssimo Madueke, que é um jogador bem mediano, na minha opinião, estava no Chelsea, é um jogador que veio do rival para o Arsenal, e o Arsenal pagou 55 milhões tranquilamente. Por que não pagar 50 milhões de euros? É o que o Vasco pode estipular na sua próxima multa rescisória, algo em torno de 310 milhões de reais. Dinheiro para isso o Arsenal tem e pode, quem sabe, fazer esse investimento tranquilamente aí no Ryan. E vamos ver se vai aparecer uma proposta. O que a gente sabe é que dificilmente o Ryan vai continuar no Vasco após a janela de janeiro ali, que vai se abrir no mercado europeu. Resta saber para qual time ele irá. Dias atrás a gente teve a informação muito importante que o Zaha, um dos maiores empresários do mercado europeu, já está negociando a venda do Ryan para um grande clube na Europa. Ele tem influência no Barcelona, também no Bayern de Munique, Real Madrid,
fez muitos negócios no mercado alemão, certamente ali pode ser que o Ryan possa ir para um grande clube na Europa, se esse empresário conseguir uma grande negociação para o jogador e para o Vasco, né? Vamos ver o que vai acontecer. É a maior promessa do futebol brasileiro. É um jogador que tem que ser convocado na próxima lista do Ancelotti, porque não dá para você dar oportunidade para Luiz Henrique e Richarlison e não para o Ryan, que é o principal jogador, na minha opinião, do Campeonato Brasileiro. Comenta aí o que você acha do Arsenal interessado no Ryan, um jogador muito promissor que destruiu o Fluminense ontem. Bom, e tivemos uma notícia extremamente importante envolvendo o imbróglio com a CSA7 Partners e a venda da SAF do Vasco possivelmente para a Crefisa. O jurídico do Vasco, segundo o canal Atenção Vascaínos, já está trabalhando nos bastidores para tentar resolver o mais rápido possível o imbróglio entre CSA7 Partners e a CAP. Os últimos fatos ocorridos com o Josh Vander nos Estados Unidos podem acelerar esse processo, devido a ele ser acusado por várias coisas ilícitas lá no país. A ideia é juntar essas ações contra o Josh, que serão anexados na arbitragem. A expectativa do Vasco é muito grande que isso seja resolvido em breve e que, enfim, o Vasco se veja livre de ACAP e CSA7 Partners. Aí sim, o caminho estará totalmente livre para a Crefisa comprar a nossa SAF e gerir o nosso futebol em 2026. É o que todo torcedor do Vasco está esperançoso. Uma ótima notícia, cara, ótima notícia, dando a entender que realmente está muito perto de acontecer realmente a venda da SAF do Vasco, vai se livrar dessa maldita CSA7 Partners e conseguir um novo investidor na SAF, que possivelmente, ao que tudo indica, será a Crefisa, que hoje é a empresa que está mais à frente nas negociações e fez esse empréstimo de 80 milhões para o Vasco, já meio que encaminhando realmente a compra da SAF. Informação foi confirmada realmente pelo mesmo canal Atenção Vascaínos, que a Crefisa hoje tem o real interesse em comprar a nossa SAF e podemos ter em breve o banco gerindo o nosso clube, né? Fazendo investimentos pesados. A gente espera, como a gente falou, né? Do Admar Lopes no Vasco. Imagina ele com dinheiro, com a Crefisa no Vasco, podendo contratar muitos jogadores interessantes para o clube. Com certeza o Vasco tem tudo para, a partir do ano que vem, começar a voltar a ser uma potência no mercado brasileiro, no futebol brasileiro, e começar a fazer grandes investimentos aí, pesados, investimentos não nível Palmeiras e Flamengo, mas talvez de um nível ali de um Cruzeiro, de um Botafogo. Pode ser que seja interessante o Vasco começar passo a passo, né? Primeiro passo, vamos tentar fazer um investimento para o Vasco voltar para a Libertadores, caso não conquiste a vaga nesse ano. Mas se o Vasco volta para a Libertadores de maneira direta o ano que vem, se acostuma a jogar sempre a Libertadores, logicamente vai estar um passo de voltar a ganhar um grande título, não somente da Libertadores, mas também cenários nacionais, né, cara? Vamos torcer aí para que tudo isso aconteça e que o Vasco finalmente se livre da CSA7 Partners e Crefisa venha, com certeza, ajudar o Vasco a voltar a ganhar grandes coisas aqui no nosso futebol, né? Comenta aí o que você acha dessa excelente notícia envolvendo a CSA7 Partners, o Vasco se livrando, enfim, desses caras e tentando a venda da SAF, possivelmente para a Crefisa. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final do seu vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer a qualquer momento aqui vídeos no canal, hein? Muito obrigado e é nóis!